E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar continuando a série sobre o mangá. E nesse vídeo eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre como fazer o storyboard do seu mangá, tá? Ou o name, né, como os autores de mangá dizem mesmo, que é uma primeira etapa que você apresenta para entender como que vai ficar definido os quadros, em quais páginas vão estar quais informações, tá? E depois disso que você vai começar o rascunho por mangá, beleza? Primeiramente a gente tem que definir algumas informações que são essenciais, que são o quem, o que, quando, onde e por quê. Essas informações você vai trabalhar durante a produção do seu storyboard para gerar um interesse do leitor a continuar, a virar para a próxima página. Outra coisa muito interessante também é você trabalhar os close-ups, né, aquelas câmeras próximas ao rosto, e também os ângulos mais abertos. Inicialmente a gente sempre acha mais interessante estar trabalhando ali com ângulo aberto, mostrando a cena num contexto geral, igual nesse meu primeiro quadro, onde você consegue identificar que é uma batalha e tem dois guerreiros no meio aqui ainda lutando. Depois eu dou um close um pouco maior neles para vocês terem um entendimento maior do contexto, que é um elfo aqui lutando com um humano. Depois eu coloco um quadro aproximado, mostrando que é um poderzinho sendo lançado e ele sentindo o poder. E por que eu deixei nessa página, né, nesse quadro e não coloquei ele caído ou já morto? Porque eu queria gerar um gancho de interesse para o meu leitor a estar virando a página para estar entendendo o que aconteceu depois. Que no caso é ele caído aqui no chão, pedindo para o elfo estar matando ele. Gerando mais um interesse do leitor ver se ele vai matar ou não, né? Qual que vai ser a próxima etapa. É bem importante esse tipo de contextualização. Eu vou passar um pouquinho aqui para frente para vocês entenderem mais um pouco. Aquela parte ali que eu estava contextualizando, ela é meio que um flashback, né? Meio que uma história. E aí quando eu termino aquele flashback e começo novamente aqui as próximas páginas do storyboard, que são mesmo o contexto atual da história, eu demonstro novamente num quadro aberto, bem amplo, mostrando onde eles estão, em qual período de tempo que está, e coloco aqui um quadro um pouco mais próximo, mas ainda sem ser um close no rosto do personagem, com eles em diálogo, né, aqui conversando, para depois eu conseguir transmitir um close no rosto, mostrando uma expressão. Tudo com quadros fluidos, né, para o meu leitor conseguir entender, e com um equilíbrio entre câmera próxima e câmera distante, para assim eu conseguir demonstrar o contexto da história, o leitor conseguir captar aonde e quando está acontecendo, por que estão fazendo aqueles movimentos, né? Entendeu? Então é bem importante você estar trabalhando com essas questões, painéis que tenham ali uma ligação para você conseguir entender melhor. Os painéis têm que ser bem ligados e tem que ter um gancho ao final das suas páginas para que o leitor queira ter interesse de virar ela e continuar a leitura, tá? É algo bem importante. Outra coisa de interesse é que o storyboard ele é rabiscado, tá? Então eu vou deixar isso bem fixado aqui para vocês, que não tentem fazer essa parte bonitinha, tal, porque o importante dessa etapa do storyboard é você demonstrar o contexto da sua história, sempre trabalhando com páginas duplas, né, para você pegar os quadros maiores e conseguir compreender quando, por exemplo, o leitor abrir o mangá e ver as duas páginas ao mesmo tempo, ter uma linha de raciocínio para o que está se fazendo, entende? Eu vou até fazer aqui uma linha vermelha para vocês compreenderem, que tem que ter uma linha de raciocínio para o cara continuar lendo, entende? Então é interessante você trabalhar com uma folha sulfite, um A4, né? Ou uma página no Photoshop aberta, dividida em duas, para você conseguir entender o contexto das páginas duplas, tá? Os quadros ali, para eles terem uma continuidade interessante e fluida. Verifique se os balões não estão muito extensos, tá? Para a história não ficar chata também, tente dividir bem isso. Às vezes você escreveu o seu roteiro e em vez de desenhar o que eles estão fazendo, aquela ação, você tenta ficar explicando a ação por meio de diálogo, que é muito chato para o leitor. Então tente trabalhar com o equilíbrio dos quadros, a fluidez, ângulos de câmeras trocados, não ficar só trabalhando com o rosto do personagem como
muitos de nós fazemos no início, né, que é ficar mostrando só os close e aí ninguém entende a história. É bem importante estar trabalhando dessa forma. Isso aqui são métodos que eu li do pessoal lá do Japão mesmo. Os mangakas, eles fazem dessa maneira para estar apresentando para o produtor, para ele estar avaliando se o contexto está interessante, se está fluido, se dá para entender o quem, onde, quando e o porquê, né? E aí, quando tem algum tipo de erro, eles demarcam com uma linha vermelha lá pro criador da história estar retrabalhando aquela área em específica, né? Tipo, aqui não deveria estar assim. Eu acho que esse contexto eu fiquei meio perdido. Retira esse quadro, melhora esse quadro, entende? Então, tente fazer aí em torno de umas 30 páginas, né? Você faz aí tipo 10, já vai dar 20. Então, tente trabalhar dessa forma para você conseguir o contexto geral da sua história e corrigir depois ela para ver se está fazendo sentido, tá bom? Novamente lembrando, bem rabiscado, não fica perdendo tempo no storyboard, que ele é uma das etapas que é para ser rápida, para você consertar erros estruturais da história e dos quadros. Para depois, parte de desenho você vai se preocupar lá no sketch, lá na hora de refinar a página. Beleza, pessoal? Esse foi um vídeo mais curto, só para explicar um pouco a etapa do storyboard, que eu falei que eu ia estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Lembrando que no storyboard é interessante você trabalhar os quadros, a fluidez, já determinar onde vão ficar os balõezinhos de falas, para ver se não está muito cheio. Trabalhar em torno de 1 a 7 quadros por página, não colocar muito quadro, tá? Porque senão fica muito poluída a página, o leitor pode se confundir. E trabalhando dessa maneira você consegue concluir um storyboard simples, de maneira rápida e corrigir para depois passar para a parte que você deve estar mais empolgado, que é o sketch, para fazer uma página legal, mostrando cada fio de cabelo, tá bom? É isso aí, dê o like, curte, compartilha, comenta o que você acha de interessante, de dicas para quem está fazendo um mangá, tá acrescentando no storyboard, o que você tem de conhecimento também, coloca nos comentários para os outros que assistirem também aprenderem novas coisas, tá bom? E até a próxima, que vai ser a etapa do sketch aqui do mangá, tá? Eu acredito que na etapa do sketch eu já posso mostrar melhor a história para vocês de uma maneira mais bonitinha, porque aqui eu acho que fica meio complicado de ficar explicando as etapas aqui, porque daí eu teria que explicar o que tá acontecendo no desenho, porque tá tão rabiscado que tem algumas coisas aqui que eu fiz para minha compreensão, tá bom? Muito obrigado, valeu e falou!